Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Bom dia, bom dia aos que estão aqui presentes em nosso templo. Bom dia aos que também têm acesso a este tempo de culto em suas casas, talvez reunidos como família nesta manhã. Que a graça, a paz e o amor de Deus sejam com todos. Nós nos alegramos em olhar que está terminando o mês de janeiro. E hoje em meu caderno devocional, das devocionais, escrevi assim: termina o mês de janeiro e Deus cuidou da gente o mês inteiro. Amém? Amém. Deus continua cuidando da gente. Deus continua sendo bom, digno de todo o nosso louvor. E por isso que esse culto seja um culto de muita gratidão, seja um culto de externar ao Senhor: mas Deus, Tu és extremamente gracioso, generoso, cuidadoso. Ajuda-me a ter uma relação de intimidade contigo, Pai. E nós nos reunimos aqui em nome deste Deus que chamamos de Pai, Criador de todas as coisas.
Nós nos reunimos aqui em nome deste Cristo Jesus, Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, como cantamos. E nós nos reunimos aqui com a presença graciosa do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. Que você perceba essa presença soberana de Deus em sua vida, todos os dias, todos os momentos. Convido você para olhar comigo o Salmo de número 6. Salmo de número 6. Este salmo, ele tem algo importante para a gente pensar, porque fala de uma pessoa que vive uma grande angústia, mas que derrama o seu coração diante de Deus. Você tem experimentado Deus, um Deus que escuta você? Você tem derramado o seu coração diante de Deus? O Salmo 6 diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Normalmente eu gosto ou um desafio que é bom a gente fazer é: qual palavra em especial dessa leitura tocou o seu coração nessa manhã? Você não precisa me responder em voz audível, mas é importante a gente ler com atenção a palavra de Deus, e ela tem diretriz para a nossa vida. E aqui está dizendo no versículo 9: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Eu não me lembro direito, mas ontem eu li algo que diz assim: se eu não gasto, orar é ganhar tempo. E quantas vezes eu mesmo também, eu fiz algo contrário. Eu disse: hoje eu não posso orar muito porque eu não tenho tempo. E a gente, olhando para a Escritura, olhando para Jesus, nós percebemos, queridos, que orar é ganhar tempo, é derramar diante de Deus. Por isso, um desafio para nós nesse ano é: vamos investir tempo na oração, para ganharmos tempo. E aqui tem a promessa, o Senhor o testemunho: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Deus nos leva a sério. Deus nos leva a sério. E por isso nós podemos vivenciar clamar a Ele. Eu convido para a gente cantar Jesus em Tua Presença. E que, enquanto isso, nosso coração também flui nesse processo de oração ao Senhor, a presença de Deus. Vocês que estão aqui, convido a ficarmos de pé.
Mexa aí seus músculos, né? Suas forças e a sua voz. A gente conhece esse hino. Vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, que estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Querido Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu tens todo o tempo do mundo para a gente. E por isso o Senhor também nos motiva a vivermos o tempo todo conscientes do Teu cuidado, da Tua direção, dos Teus ouvidos abertos à nossa oração. Nesta manhã, Senhor, nós Te bendizemos, porque o Senhor é fiel para conosco, Deus. Porque a morte de Cristo nos trouxe vida, e vida em abundância, para que também possamos ser instrumentos de vida neste mundo de tantas expressões de dor, de sofrimento, de angústia e de morte. Ó Deus, tantos que estão aqui neste templo, nós, também os que têm nos assistido nesta manhã, que saibam ser acolhidos por Ti, Senhor, e que o seu coração esteja voltado para Ti nesta manhã, porque render culto a Ti, o que estamos fazendo aqui neste momento, é o processo coletivo, em comunhão, mas nós somos chamados a viver a nossa vida toda como um culto a Ti, Senhor, como um reconhecimento da Tua grandeza, da Tua soberania, de que o Senhor é o Deus do poder
de transformar situações de morte em vida. E muitos podemos testemunhar sobre isso. Obrigado, Pai. Derrama Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, ouve nossas orações, aceita nosso louvor, adoração, dá-nos entendimento da Tua palavra, Pai. No nome santo de Jesus, amém. Ainda de pé os que estão aqui, vamos olhar 1 Coríntios 15, um texto sobre a temática do nosso culto. 1 Coríntios 15, 20 a 28. 1 Coríntios 15 é um capítulo todo dedicado à ressurreição, à vida que triunfa sobre a morte. E 1 Coríntios 15, versículo 20 em diante, fala que Cristo é as primícias. O que quer dizer isso, primícias? Primícias é o primeiro fruto, não é? E Cristo é realmente o que abriu a porteira da ressurreição da vida, com o poder de Deus. E aí diz assim, 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, agora o versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então, olha só, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, todo poder, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O ministério da propagação da vida, por meio da obra de Jesus, é irresistível. Nada pode contra, nada pode destruir o projeto de Deus, o projeto de vida que Ele estende a nós também. E por isso eu quero convidar você em casa e aqui, a nós silenciarmos um momento, para que a gente confesse ao Senhor nossos pecados, porque quando nós nos damos conta de pecadores que somos, nós precisamos dizer: Senhor, livra-me de me desviar dos teus caminhos, para que eu esteja no caminho de vida. Oremos ao Senhor, oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Deus da vida, Deus ao qual, por meio de Jesus, todas as coisas devem ser sujeitas. Ó Senhor, nosso Deus, Tu sabes que em nosso coração, em muitas circunstâncias e situações, nós não estamos nos deixando sujeitar a Ti. Nós olhamos para nosso comportamento dos dias que se passam, para aquelas intenções do nosso coração, para nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos, atitudes, e percebemos: mas como posso ser tão ingrato? Como posso ser tão rebelde? Como posso ser tão indiferente a tamanho amor de Deus para comigo? Todas essas coisas nos angustiam, Deus, e nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, como pecador, tem compaixão de mim,
Perdoa-me, purifica-me do pecado e renova em meu coração uma sujeição, uma submissão e uma disposição de buscar fazer o que te agrada, o que é a tua vontade. Ajuda-nos assim com teu Espírito Santo, Deus, para que experimentemos a plenitude do caminhar contigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco e nos perdoa. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, querido, que Deus tanto nos amou que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que você possa ter a paz do perdão dos pecados nessa sua confissão. Nós seguimos assim, nós vamos cantar 2 hinos ainda antes de orarmos pela palavra. Você também prepare-se para essa palavra de Deus nessa manhã. Se você em casa quer anotar o que vai ser refletido aqui também, ore por isso. O que Deus tem falado para mim nessa manhã? Vamos cantar ao Senhor enquanto nos preparamos para meditar na palavra. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, assim eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, assim eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima das circunstâncias eu sei que meu Deus é fiel. Acima dos impossíveis eu sei que meu Deus é fiel. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus,
todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, o inferno treme. E em seu nome, os coxos andam. E em seu nome, os cegos veem. E em seu nome, os mortos vivem. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome, o inferno treme. E em seu nome, os coxos andam. E em seu nome, os cegos veem. E em seu nome, os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. E em seu nome, o inferno treme. E em seu nome, os coxos andam. E em seu nome, os cegos veem. E em seu nome, os mortos vivem. Sim, Pai, nós cremos no Teu poderoso nome, Senhor, e cremos que é pelo Teu nome que estamos aqui, Senhor, é a Ti que estamos aqui prestando culto. Manda o Teu Espírito Santo, que Ele se agrade do nosso louvor, Senhor, se agrade das nossas ofertas de louvor, Pai amado. Quero agora desligar nossa mente de coisas externas, Senhor, para que possamos absorver aquilo que Tu tens a nos ensinar hoje, Senhor. Esteja agora com o pastor Oscar, que vai trazer a palavra, Senhor. Que ele seja usado, Senhor, que ele seja tremendamente usado por Ti, Senhor, para nos trazer aquilo que Tu tens a nos falar. Obrigada, Pai, que nós podemos estar aqui, Senhor, encerrando mais um mês desse ano que vai ser um ano de Ti, Senhor. Nós cremos que Tu vai estar presente com nós a cada dia, Pai amado. Perdoa os nossos pecados, Senhor.
esteja com cada pessoa doente, Senhor, com cada pessoa que sofre, e dá a Tua paz, Senhor, a Tua tão soberana paz, Pai amado. Entregamos tudo em Tuas mãos agora, em nome de Jesus. Amém. A graça, a paz e o amor de Deus sejam com todos. Podem sentar vocês aqui, vamos nos acomodar, acolher para a palavra de Deus nessa manhã. Nós estamos encerrando esse mês uma temática, uma série de reflexões sobre "E vimos a sua glória". E que hino este muito propício para essa última cena que queremos refletir sobre a glória de Jesus, que reflete a glória do Pai e que nos faz nos perguntarmos como viver para a glória de Deus. Tudo seja feito para a glória de Deus. Nós fomos criados para louvar a grandeza de Deus. E é isto que é o desafio nosso nesta manhã, queridos e queridas, refletirmos. Nós trabalhamos esse mês, no dia 3, vimos a glória de Jesus, quando o Evangelho de João fala, veio para o que era seu, e o Evangelho de João fala lá, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E nos perguntamos, se Jesus viveu assim, refletindo a glória do Pai, como nós, qual é o desafio para nós? E tudo o que fizermos, seja feito para a glória de Deus. Em segundo lugar, nós refletimos sobre aquela situação em que Jesus estava numa festa de casamento, e valorizando o matrimônio, e vamos conversar como igreja sempre sobre isso, entender o matrimônio, e Jesus restaurou a alegria naquele ambiente, e nós lembramos que Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ter alegria, e nós fomos desafiados a refletir, afinal, eu tenho dado a minha vida, também eu tenho procurado viver, o que engrandece a Deus. Em terceiro lugar, nós refletimos sobre Jesus confrontando os poderes das trevas, o poder do mal. E fomos desafiados a refletir também até que ponto eu resisto ao mal e não dou espaço nenhum para o diabo, os demônios. Eu tenho consciência da minha luta contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Tenho consciência da batalha na qual estou envolvido como cristão. E no domingo passado, olhamos aquela belíssima história de 4 amigos que empreendem todos os esforços para levar um amigo paralítico até Jesus. E o desafio da semana foi, meus queridos, que a gente se mobilize também para ajudar outros, forme equipes, sonhe com projetos. Nós não estamos nesse mundo aqui para ficarmos brincando de fé. O mundo quer ver se nós cristãos somos coerentes com o que nós falamos e com o que nós vivemos. E Deus nos dá criatividade, como deu criatividade para esses 4 amigos, que viram um modo de levar esta pessoa até Jesus. Como foi sua semana com esse desafio de você pensar, como posso levar pessoas até Jesus? Isso deve continuar. E neste domingo nós vamos encerrar essa nossa série com a questão de vermos a glória do Senhor.
ao, movido por compaixão, ser alguém que confronta esse inimigo terrível que se chama morte. E eu convido você que está em casa, você que está aqui, com seu material, com sua Bíblia, a olhar o texto de Lucas capítulo 7, versículo 11 até 17. Vocês que têm Bíblias aí, é no Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de Lucas, esse relato só está no Evangelho de Lucas, Lucas 7, 11 a 17. Em dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Senhor Deus, guardo no teu coração, guardo no meu coração as tuas palavras, Deus, para poder viver vida reta e não pecar contra ti. Senhor, que o Espírito Santo me faça acolher a tua palavra também nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Lucas 7 é um capítulo interessante. Se você tem sua Bíblia aberta, você vai perceber que Jesus tinha acabado de, no capítulo 6, ministrar uma porção resumida assim, do que conhecemos em Mateus como o Sermão do Monte, e no começo do capítulo 7, Jesus cura um servo de um centurião, de um funcionário público romano, em que o próprio povo judeu tem simpatia com ele, e Jesus cura por meio de uma palavra que chega lá onde este homem está doente, ele nem vai lá. E após essa história que nós lemos, tem o relato de que os discípulos de João Batista, que nessa altura já estava preso, eles vêm com uma mensagem angustiante de João Batista com a pergunta: Jesus, me tira uma dúvida, afinal tu és aquele tão desejado, tão esperado, tão anunciado pelos profetas ou não? E aí Jesus diz, né, em resposta, lá no versículo de número 22, aquilo que nós cantamos no hino agora há pouco, de certa forma, né? Jesus diz: ide anunciai a João o que vistes e ouvistes, 7:22, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E aí Jesus dá um testemunho acerca de João Batista como sendo aquele que teve a missão de apontar para Cristo, como que veio realmente para transformar o mundo, a nossa história, a nossa vida. E o capítulo 7 de João termina com uma ação graciosa de Jesus com uma mulher que se prostra aos seus pés, que é ignorada pelas pessoas ao redor, desprezada, mas Jesus a atende com todo carinho. E agora, como é que Jesus glorifica o Pai
nesse texto que nós lemos? Em primeiro lugar, Jesus glorifica o Pai. A atitude que chama a atenção nossa é que Jesus caminha em direção a uma cidade. Gente, Naim é um nome, salvo as minhas pesquisas não tenham sido assim, que só aparece aqui na Bíblia. Aliás, Naim em hebraico significa algo como assim, pastos verdejantes, adorável, um lugar, uma sensação agradável. Tinha até a ver com uma saudação que as pessoas faziam para outros, né? E, aliás, deixa eu lembrar que tem aqui lá à esquerda, você tem, aliás, à direita de quem está olhando, você tem bem acima o lago de Genezaré, e vai descendo onde tem a primeira flecha vermelha. Eu tenho um recurso aqui. Não. Aí, ó, essa primeira flecha vermelha é o Monte Tabor, presumido como sendo o Monte da Transfiguração de Jesus. Aqui tem o lago, né? Onde acontecem as coisas, Cafarnaum está por aí. E aqui está Nazaré. E aí, descendo um pouco mais, aqui está o Rio Jordão, quando ele vai desembocar no Mar Morto. Estava lendo a história de Êxodo, aí está Mar Vermelho. Naim está aqui uns 50 quilômetros ao sul de Cafarnaum. E é interessante que essa cidade hoje tem um outro nome, um pouquinho parecido, como eu disse, ela dá uma ideia de agradável, alguma coisa assim. O que resta dessa cidade hoje são ruínas de um cemitério fora dela, né, da antiguidade. Mas Naim só aparece na Bíblia nesse relato. E Jesus vai tão somente, unicamente a essa cidade para este ato. Então Naim só é famosa por causa disso. Porque lá Jesus ressuscitou o filho de uma viúva, um jovem. Aliás, os evangelhos descrevem apenas 3 relatos de ressurreição de Jesus, né? Que tem a ver com aquela menina de 12 anos, filha do Jairo, este jovem e o Lázaro, o amigo, irmão de Marta e Maria. Este foi o primeiro milagre. Deixa eu falar uma coisa antes. Eu disse, Naim é famosa só por causa disso. E é interessante a gente pensar assim, às vezes tem cidades que são famosas só por causa de um fato. Nós brasileiros, por exemplo, sabemos que em Minas Gerais tem uma cidade chamada Três Corações. Tem até um café, né? Três Corações. Por que a gente conhece Três Corações? Bom, os jovens de hoje nem pensam tanto nisso, né? Mas foi onde nasceu Pelé. Onde nasceu Pelé. A gente só conhece Três Corações porque uma vez quando fui visitar um primo meu que mora em Minas, passei lá perto, né? Passei lá perto, mas não entrei para conhecer Três Corações. E assim vão acontecendo coisas, por exemplo, Chernobyl é um nome que para nós aí de umas histórias, eu também só falo de coisa meio antiga, né? Já foi mal esse negócio. Mas a gente lembra de Chernobyl porque é uma cidade, uma localidade na Rússia que aconteceu um acidente nuclear muito grave. Nunca mais ouvimos, falam umas coisas sobre isso. E a gente vai pensando em outros fatos, outras situações que têm uma certa fama por um fato apenas. Caxias é famosa não é só por um fato, né? Caxias tem vários aspectos que é famoso. Mas eu falo, eu estou na terra da uva, terra dos italianos, não é isso? De colonização italiana, terra da massa, da polenta, terra da cidade das indústrias metal-mecânicas e assim por diante. Este foi o primeiro milagre de Jesus ao transformar uma situação dramática de morte em vida.
E por isso é interessante essa dimensão que eu estou falando, que Jesus caminha rumo a uma cidade que precisa dele. E vamos perguntar-nos aqui, qual cidade, qual vida, qual realidade que não precisa de Jesus? Nós podemos imaginar Jesus vindo também para Caxias, para lidar com as situações mais dramáticas, mais difíceis, mais complicadas da cidade. Ele não fica olhando só de longe, assim como Jesus, quando estava se aproximando de Jerusalém, olhando aquela cidade ali, chorou. Ele chorou. Jesus, com certeza, tocado pelo Espírito de Deus, veio até Naim, porque o seu coração estava movido pela situação que lá estava acontecendo. Meus queridos, minhas queridas, povo de Deus que vive em Caxias, ou você que está me assistindo, seja lá em que cidade for, Jesus interessa-se pelo que está acontecendo em cada cidade desse nosso Brasil, pelo que está acontecendo em cada canto desse mundo. E hoje, Jesus não pode estar fisicamente indo a cada uma dessas cidades. E eu pergunto para vocês, quem é chamado a ir em nome de Jesus e chegar na porta de cada cidade, chegar no portão de cada cidade, estar envolvido na cidade? É o povo de Deus. O povo de Deus que é chamado a viver essa dimensão profética, de anunciar, de denunciar as injustiças. O povo de Deus que é chamado a viver essa questão diaconal, que é servir, é doar-se, é suar, é arregaçar as mangas. O povo de Deus que é chamado a ser luz onde está, a ser o que nós temos falado, sacerdotes ambulantes no correr da semana. O povo de Deus que é chamado a ter criatividade, como nós falamos do caso dos 4 amigos, de unir-se para a promoção do bem. O povo de Deus que é chamado a ser luz. Eu estou há pouco tempo em Caxias do Sul, mas eu tenho falado para vocês que o que a gente tem que fazer na cidade onde estamos é, às vezes, caminhar e ficar orando, percebendo o que está acontecendo na nossa cidade. Esses dias eu e a Sônia estávamos indo aqui pela Visconde, rumo aí mais para a saída de lá, e numa sinaleira tinha um homem com um cartaz: eu preciso, minha esposa, eu não consegui ler tudo. Sabe, são dores, são dramas, são angústias. A gente, num momento desse, deveríamos levantar um clamor a Deus: Senhor, olha, e nos usa, se possível, o impossível, usa-nos, Senhor. Mas faz-nos termos os olhos de Jesus para cada cidade, como Jesus aqui demonstra os seus olhos voltando-se para a cidade de Naim. E falando em olhos, o outro modo como Jesus glorifica a Deus é porque Jesus vê essa mulher. Presta atenção nisso que eu vou dizer para você aqui. Jesus está a caminho por uma direção divina, de uma direção do Pai. Ele nos lembra que nós somos peregrinos. Ele nos lembra, meus queridos, de que nós temos que ter uma consciência de que a nossa vida aqui não é o fim em si mesmo, de que nós estamos sendo preparados para a eternidade, e de que tudo que vivemos aqui é provisório, mas que somos chamados a viver com intensidade em amor. E Jesus, ao chegar, diz que ele a viu, vendo-a o Senhor, se compadeceu dela. Essa palavra ver, no grego original, significa olhar com atenção, olhar com uma intenção como talvez um
um mecânico olha para um defeito do carro, ou alguém vê uma situação que não está em ordem e que quer consertar, quer resolver a situação. E sabe, meus queridos, nós vivemos uma situação muito séria em nosso mundo, porque nós muitas vezes não enxergamos as pessoas. As pessoas são invisíveis para nós. Quer que eu dê um exemplo? Lembra da história que Jesus contou em Lucas 16, a história do rico e do Lázaro? Jesus é fantástico em contar a história, né? Ele cria uma história que tem a ver um pouco com um contexto de ideias que havia naquela época, e fala assim: havia um homem muito rico, que vivia fazendo festa, que nem certos jogadores aí, né? Tudo é motivo para festa. E na beira lá, na margem da propriedade deste homem, e Jesus não fala qual o nome desse rico. Aí Jesus diz que na porta desse rico lá tinha um mendigo, todo cheio de feridas, fedorento, largado, mas Jesus dá nome para ele. É fantástico, é demais isso. Para Jesus esse homem não era invisível, só que para o rico esse homem era invisível, ele não enxergava esse homem. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas talvez que você passa por elas durante a semana e que são invisíveis para você? Você sabe o nome se você mora num prédio, num edifício, o nome de quem limpa lá as instalações do edifício? Você sabe o nome? Você já conversou mais tempo com a pessoa que cuida ali da recepção, seja para onde você vai trabalhar ou no seu local? Você sabe o nome, por exemplo, se na rua que você mora passa a pessoa da Codeca limpando? Você tem o hábito de perguntar o nome das pessoas e escutar um pouco a história delas? Eu ainda não sou tão bom nisso, mas eu tenho o hábito de fazer isso. Queridos, o cristão não pode cometer esse pecado de ter pessoas invisíveis no seu convívio. Se ele tem o amor de Jesus, ele vai enxergar as pessoas. Qual o nome do carteiro que vem entregar correspondência em sua casa? Do açougueiro do seu mercado preferido? Do caixa que atende você no banco? No banco a gente não vai agora. Enfim, você entendeu o que eu estou falando? Nós não podemos viver nesse mundo, nessa situação de que as pessoas são invisíveis para nós. Jesus enxergou essa mulher. Jesus percebe essa mulher. E mais do que só perceber, Jesus vê essa mulher e tem compaixão dela. Jesus tem compaixão. A forma de Jesus lidar com o sofrimento das pessoas não é o que às vezes a gente ouve de mensagem por aí. Você está com dor, suporte essa dor. Você está com fome, aguenta mais um pouco. Você está com angústias, aguente isso. Aguente esse seu luto. E Jesus também não ficava perguntando: escuta, mas como é que você chegou nessa situação? O que você fez de errado? Quais foram as decisões que você tomou de errado na vida? Eu pergunto para você, quem está sofrendo precisa desse tipo de pergunta? Compadecer significa ter uma espécie de um distúrbio interior de tanto que sofre pela pessoa. É identificação, é estar no lugar, e
de alguma forma se apresentar dizendo: eu quero ver uma maneira de você ter alívio. E olha a palavra que diz aqui: vendo-a o Senhor. Essa palavra Senhor, Kyrios, era o termo com que se saudava o imperador soberano da terra. E é interessante que Lucas escreve aqui Jesus Senhor, porque não é normalmente que se chamava Jesus de Senhor. Os fariseus, por exemplo, nunca chamavam Jesus de Senhor, chamavam ele de mestre, ironicamente, né? E aqui Jesus é chamado de Senhor porque o que vai se desenrolar aqui é o Senhor, o príncipe da vida, que se compadece do, digamos assim, do alto do seu título, mas que na verdade é verdadeiro Deus e verdadeiro homem que está se manifestando aqui. Como a gente percebe que Jesus está sensível ao sofrimento, à angústia, à dor da pessoa. Também, eu não sei como você, como cada um está, mas se há algo que em sua vida tem angustiado você, Jesus está aí, como um Senhor, que não vem para apresentar respostas ou teorias para explicar: mas isso é por causa disso e daquilo, porque você fez assim. Não, o que acontece, gente, presta atenção nisso, é que quando a gente está vivendo a nossa circunstância, Jesus, ele apresenta-se a si mesmo, ele se faz presente, ele não foge, ele chega no portão de saída ou de entrada dessa cidade. E qual é a palavra primeira que Jesus diz para essa mulher? Versículo 13: não chores. Como é que vai dizer não chores para uma mulher que já tinha perdido o marido e agora perde o filho e não tem mais nada? Eu olho assim que Jesus está falando isso no sentido profético, porque Jesus também disse isso para Maria Madalena lá no beira do túmulo. João 20, 11, por que você está chorando? Né? Pergunta para ela como que assim, como é que você está chorando na manhã gloriosa da ressurreição? Não tem mais motivo para choro. E aqui Jesus como que profeticamente está dizendo para essa mulher: daqui a pouco você só terá motivo para chorar de alegria. Você não tem ideia do que vai acontecer na sua vida daqui a pouco. Jesus está dizendo para essa mulher: você logo verá que não terá motivos para chorar. Essa é uma mensagem fantástica de Jesus para nós. Ao amanhecer, ao anoitecer pode vir o choro, diz o salmista. Quantos anoiteceres muitos estão vivendo. Cada um de nós já passou noites muito difíceis. Noites em que pensávamos: quando isso vai acabar? Mas o salmista continua dizendo: mas a alegria vem pela manhã, a manhã da vitória sobre a morte, a manhã da ressurreição. Vamos usar uma linguagem que a gente entende: a manhã da virada. Jesus vem para fazer isso. E sabem, queridos, Jesus faz algo também interessante quando ele se aproxima e toca. Aqui diz que Jesus tocou o esquife, palavra que a gente não usa, né? Mas era, digamos assim, o hábito naquela época era carregar um morto numa espécie de uma maca, digamos assim, que era aberta, só havia um pano sobre para cobrir. Né? Até lembra domingo passado que nós falamos, né, dos 4 amigos carregando um paralítico, e hoje são amigos ou conhecidos que estão carregando um morto numa espécie de instrumento parecido. E
no conceito judaico da purificação, não se podia tocar num morto ou num cenário de morte ali, nesse instrumento de morte. E Jesus quebra essas convenções sociais. Vem um leproso até ele, que também não se podia tocar, Jesus vai lá e toca nele. Está saindo um féretro, uma situação mortuária, Jesus vai lá e toca. Se fosse assim naquela nossa linguagem, talvez Jesus estaria dizendo assim, eu com isso, o que importa aqui é algo muito mais profundo. Alguém está precisando do toque. E Jesus toca nas pessoas, Ele quebra o distanciamento, Ele quebra muros que criamos para nos separarmos, para justificarmos nossos comportamentos de distanciamento das pessoas. Claro que agora nós estamos vivendo uma outra situação, e não estou pregando aqui nenhuma loucura com respeito ao que nós estamos vivendo. Só estou dizendo que há situações em que é importante, quando superarmos tudo isso também que estamos vivendo, a aproximação, o toque, o abraço, eu estou aqui. E Jesus fala pouco, Ele age. Essa é a mensagem. Deus nos toca. Deus está tão próximo de nós que nós ansiamos sentir o seu toque. Tem um livro que fala das 5 linguagens do amor. Falei isso para um casal essa semana, até anotaram para comprar o livro, né? 5 linguagens de amor: palavras de afirmação, tempo de qualidade, serviço, presentes, né? E o toque. São expressões do anseio do ser humano. E quanto estamos sofrendo por não podermos viver nesse tempo o abraço, aquele abraço demorado, aquele abraço de aproximação, aquele carinho que é importante. E Jesus faz isso com essa mulher, um toque de amor, um toque de dignidade, um toque de quem se importa, um Deus que está próximo, que alcança, estende a sua mão. E queira Deus que você também tenha esse desejo do toque de Deus na sua vida, e que cause um profundo impacto na sua vida, meu querido, minha querida. Jesus não deixa de nos tocar, de quebrar as barreiras, de atuar em nosso favor. E Jesus glorifica ao Pai quando Ele fala. Agora presta atenção no que Ele fala. Jesus então para aquele cortejo de morte e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Fala comigo isso. Jovem, eu te mando, levanta-te. Por acaso o morto escuta? Né? Mas a voz de Jesus é tão poderosa, a voz de Jesus tem tanta autoridade, a voz de Jesus tem tanto poder, que até mesmo os mortos o ouvem. Aleluia! A palavra de Deus diz que um dia os mortos ouvirão a voz do seu pastor, de Jesus Cristo soberano, e se levantarão. Portanto, o que Jesus está falando aqui é um sinal, é um exemplo, é uma antecipação para onde a história nos conduz. Porque um dia essa voz de Jesus, ela vai arrancar da morte todos os que ela achou que era dona. E a morte não é dona de ninguém.
Quem é Senhor sobre todas as pessoas é o Senhor Deus, é Jesus Cristo, príncipe da vida. Então é uma antecipação dessa volta de Jesus. Jovem, eu te mando, levanta-te. Lázaro, vem para fora. Talita cumi, menina, levanta-te, a filha de Jairo. Foi assim que Jesus falou. E quando Jesus fala, não tem jeito. Aqui esse jovem levantou-se, sentou e começou a falar. Jovem falar assim normalmente não é normal, ainda mais, né, nessa situação. E aqui Jesus até, o milagre de Jesus é tão completo que o jovem levanta e começa a falar. E sabe lá o que começou a falar? Eu li um comentarista que estava dizendo, ele começou a falar palavras de louvor a Deus. Pode ser, não diz o que ele começou a falar, mas seria maravilhoso. Esse jovem, ele fala, e essa é a palavra para mim e para você, e especialmente para os jovens, eu quero dizer isso. Tome essa palavra para você, coloque o seu nome aí. Oscar, levanta-te. É tempo de agir, não é tempo de ficar deitado, não é tempo de ficar sentado nos seus sofás confortáveis, não é tempo de ficar perdendo tempo, é tempo de levantar e falar. Falar o quê? Falar palavras com sentido, palavras que são diretas, palavras importantes. Lá em Provérbio diz, a palavra boa dita a seu tempo, como é boa. Ou Provérbios 15, 23, você pode conferir em casa, né? Ou também em Colossenses 4, 6, Efésios 4, 29, nos falam de palavras importantes que devemos dizer conforme a necessidade. Sabe, a gente nunca tem ideia se a pessoa com quem nós estamos conversando, se vamos ter outra oportunidade de falar o que é importante falar para ela. E por isso, Jesus nos desafia a pensarmos nisso. Que palavras eu tenho dito? Que palavras eu tenho dito? E meus queridos, Jesus devolve este rapaz, aliás, Jesus devolve esse rapaz para sua mãe. Eu quero falar algo sobre isso aqui, que a semana me inquietou sobre isso. As histórias de ressurreição que tem na Bíblia, elas são muito queridas. No livro de Atos, capítulo 20, tem uma história muito interessante, que o apóstolo Paulo está todo empolgado pregando, de noite, domingo à noite, e Paulo se empolga e começa desde Gênesis e vai indo, né? E a pregação de Paulo vai indo, e há um jovem meio que num parapeito, assim, sentado, chamado Eutico, e não sei se alguém está aqui assim, começa a cochilar, por favor, não é essa hora. E esse jovem cai do segundo andar, possivelmente da casa, e é dado como morto. E o Paulo fica chateado, interromperam minha pregação, agora que eu ia fazer o apelo. E vai lá embaixo, acolhe aquele jovem e diz, não se preocupem, ele não está morto. E esse jovem volta a viver, mas foi dado como morto. E as lágrimas intensas de dor são substituídas pela alegria. Interessante que Jesus cura esse jovem aqui e vai embora. E aí eu fico pensando uma coisa assim, eu já disse isso algumas vezes para alguém. Eu lembro uma vez um homem que estava muito doente, até era num final de ano, ele quase morreu, e depois eu fui visitá-lo no hospital, e ele disse, Deus me salvou, porque eu devia ter batido as botas. E eu e ele falamos, então Deus tem ainda um propósito para você nessa terra. E aí eu quero perguntar para você, se muitas vezes a gente não pensa isso, com pessoas que realmente
Por um triz não vão dessa para melhor, como a gente diz. E a gente pensa, Deus tem um propósito para você. Agora eu quero te fazer uma pergunta para você pensar comigo. Por que Jesus devolveu este jovem para a sua mãe? Pensa comigo. Essa mulher, como eu disse, já tinha perdido o marido, não tinha sistema de pensão naquela época, e agora está indo sepultar o filho. Ela ia ficar sem homem na sua vida, com uma meia idade. Como ela ia sobreviver? Já devia estar os urubus em cima pensando, vamos aproveitar, tomar a propriedade dela, não sei o quê, papapá, papapá. A gente poderia dizer, Jesus ressuscitou esse jovem para lhe dar uma segunda chance. Jesus ressuscitou, deu mais tempo de vida a esse jovem, porque ele iria morrer depois, é um reviver, digamos assim, né? Para que ele cumprisse uma missão especial entre os pescadores no mar da Galileia. Eu vou dizer para você, não. Não vamos logo forçar a barra numa interpretação. Jesus devolveu esse jovem para sua mãe para que ele cuidasse dela. Essa era a missão dele. Honra teu pai e tua mãe para que vás bem e vivas longo tempo sobre a terra. Assim como quando Jesus libertou aquele endemoniado lá na cidade de Gadara, ou Gerasa, e ele falou assim, Jesus, deixa eu ir com você. O que Jesus disse? Não, fica aqui mesmo. Aqui você tem sua missão. Deixa eu falar para você, às vezes a gente pensa, a missão que Deus tem para mim eu tenho que ir lá para a África, a missão que Deus tem para mim é que eu tenho que agora inventar uma coisa. A primeira missão que Deus tem para nós é que a gente faça bem as coisas corriqueiras que nós temos que fazer. Lutero disse uma vez, um sapateiro perguntou para Lutero, como é que eu honro a Deus com o meu trabalho? E Lutero disse, faça bons sapatos e os venda por um preço justo. Essa é a sua primeira missão. Por isso eu quero desafiar você a pensar, para o que Deus tem te dado vida? Deus tem te dado vida a mim e a você. Se você é casado, que você seja o cônjuge dos cônjuges. Se você é pai ou mãe, que você seja o pai ou a mãe das mães e dos pais. Se você é filho, que você seja aquele filho. E seja lá a profissão que você tiver, a vida que Deus tem dado para você, é que em primeiro lugar, você a viva em intensidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu isso? A vida que Deus nos dá é para que nós a vivamos de tal forma que a gente honre a Deus e que a gente sirva nesse mundo da melhor forma possível. Que quando a gente vai dormir à noite, a gente tenha consciência em paz diante de Deus e diante dos homens. O que se fala de Davi no livro de Atos? Davi tendo servido à sua geração. Então, se Deus nos dá vida, é porque Ele está nos chamando naquilo onde nós estamos para vivermos para a sua honra e para a sua glória. E no caso desse jovem, Jesus o devolve à sua mãe para que em primeiro lugar ele lhe seja filho e cuide dela. É nisto que ele estaria honrando a Deus. Para o que Deus tem dado vida a você e a mim, querido? Essa é a pergunta que você e eu precisamos levar nos próximos dias. Em quais situações Deus tem me colocado para que eu viva da melhor forma possível? E que nós possamos entender isso também no nosso viver. Como viver para a glória de Deus é justamente isso, querido e querida. Aliás, aqui termina com o povo dizendo assim,
alegres, glorificando a Deus, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Profeta é alguém que fala em nome de Deus. A palavra que o profeta diz não é sua, ela é de alguém que lhe incumbe de falar. Nós somos chamados a sermos profetas. Agora eu pergunto para você, Jesus era profeta? Não, Jesus era muito mais que um profeta. Porque Jesus falava daquilo que ele mesmo tinha, porque ele é Deus. Então Jesus não pode ser profeta apenas. Pode ser profeta no sentido de anunciar, digamos assim, aquilo que transforma uma realidade. Mas Jesus não é só profeta. Ali está o Senhor, ali está o soberano, ali está o Rei dos reis, Senhor dos senhores, ali está o Filho de Deus, o verdadeiro Deus, ali está Jesus, Deus homem, que revela a glória de Deus, que derrota o mal, que perdoa pecados, cura enfermidades, enfrenta a morte e rouba da morte as suas vítimas. Este é o Cristo soberano, é muito mais que um profeta. E este é o Cristo que é o Emanuel, Deus conosco, que anda pelas cidades, pelas casas, pelas igrejas. Este é o Cristo que daí sim, quando diz aqui, Deus visitou o seu povo, como disse Zacarias, o pai de João Batista, ele vem para ser muito mais que um profeta. Ele vem para salvar. Meu querido, minha querida, o que essa palavra diz para nós então? Para viver para a glória de Deus. Que nós temos consciência que a vida que Deus nos dá é em primeiro lugar para a gente viver a melhor forma, glorificando a Deus lá onde Deus nos colocou. Em segundo lugar, nós somos chamados a sermos aqueles que olhamos com compaixão para as pessoas e não as tenhamos como pessoas invisíveis, mas que nós saibamos ser instrumentos de vida para essas pessoas. Quero convidar o Jonathan e a Anne para se prepararem, que nós vamos cantar um hino agora. Enquanto a gente canta esse hino, eu convido você, esse hino que proclama a vitória de Jesus sobre a morte, a mensagem da vida sobre a morte, pergunte-se, Deus, nessa mensagem da vida sobre a morte, eu tenho vivido para aquilo que o Senhor me chamou, ser o melhor possível na minha vocação, na minha profissão, na minha situação de família, na minha situação do dia a dia. Para isso tu tens me dado vida, e que eu possa ter compaixão pelas pessoas que não são invisíveis para mim, mas que eu viva também olhando para que elas estão sofrendo e seja instrumento da graça de Deus. Deus nos ajude. Enquanto a gente canta esse hino, pensa naquelas perguntas que eu sempre falo, né? O que Deus tem falado comigo por meio dessa palavra e o que eu pretendo fazer a partir do que Deus tem falado. O que Deus tem falado comigo por meio dessa palavra e o que eu pretendo fazer, especialmente nos próximos dias, por causa dessa palavra. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor Deus, a nossa vida está em Tuas mãos, e não há lugar melhor para estar. Nas mãos do Cristo Senhor, do Príncipe da vida, deste Jesus que dá razão para a nossa existência, que está em nosso meio, que chega na cidade, que chega nas nossas casas, que chega onde trabalhamos, que chega no movimento diário da nossa vida, para promover vida e nos chamar para propagarmos vida onde estamos. Obrigado por esta Tua palavra, e que durante essa semana nós estejamos nos perguntando: por que Deus tem me dado vida, para quê? E como eu posso ser um instrumento de vida em meio a tantas situações de sofrimento? Ajude-nos pelo Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Antes dos avisos, eu quero lembrar, a nossa próxima série é a seguinte: nas pegadas de Jesus, o caminho do discipulado, né? E nós vamos trabalhar as seguintes questões. A primeira lá não dá para ler bem. O chamado, que tem a ver, né, com o processo todo de sermos discípulos, depois o aprendizado, depois o comprometimento e por fim a missão. Nas pegadas de Jesus, o caminho do discipulado. Nós temos falado sobre essa questão. Nós não somos apenas simpatizantes de Jesus, nós somos seus discípulos, nós somos seus servos, e nós queremos entender isso de uma forma mais profunda. Mês de fevereiro, aí está nossa temática, né? Nas pegadas de Jesus, o caminho do discipulado. Obrigado. Queridos, deixa eu avisar vocês algumas coisas aqui. A oferta do último domingo somou R$109 para a própria igreja administrar. Hoje, nossas ofertas se destinam para o apoio à comunidade aqui do lado de Santo Antônio da Patrulha, lá onde o nosso amigo, o irmão Luiz Paulo trabalhou, né? Deus abençoe, dádivas e doadores. A Bíblia diz: Deus ama quem dá com alegria. Você tem investido com alegria no reino de Deus? Que Deus te abençoe. Se você precisa conversar, desabafar, orar, venha conversar com a Miriam no canto de escuta todas as terças, 7h30 ao meio-dia.
E se precisa também de alguma outra situação de orientação, pode entrar em contato conosco também por meio desse ministério. O telefone tem nas nossas redes sociais e pode entrar em contato conosco. A partir do mês que vem, agora em fevereiro, começa nosso culto de oração, de novo, domingos à noite. Somos uma igreja que busca o Senhor e que ora, né? Eu lembro vocês que ainda temos material devocional ali na secretaria. Invista, gente, não deixe de enriquecer sua vida lendo a palavra de Deus, lendo umas senhas, um orando em família, um castelo forte, tá bem? Lá, aqui na saída, logo quando vai aqui à esquerda, tem uma mesinha que tem umas fichinhas para você colocar seus motivos de oração, você o faz e coloca lá naquela caixinha que tem. Importante, até o dia 15 agora de fevereiro, do dia 1º ao dia 15, nosso secretário estará em férias e a secretaria estará fechada. Qualquer coisa fala com o Jonathan ou comigo, né? Vasculhe aí, para qualquer situação a gente está à disposição. Tem um outro aviso que eu ainda quero dizer, é o seguinte: no final de fevereiro vai acontecer o Encontrão Nacional Online. E até o dia 9, se nós fizermos uma inscrição coletiva, nós pagamos um preço mais baixo. Eu gostaria de convidar você a gente fazer uma lista aí de nomes, aí R$29 que é o preço. Então dê o seu nome aí, não sei quem poderia fazer uma lista aí com os nomes. Quem quer assumir isso? Opa, Nina, fale com a Nina, dê o seu nome, já deu os R$29, ou depois você fala, até dia 9 nós vamos fazer uma inscrição coletiva, daí você assiste em casa mesmo, só que a gente faz a inscrição coletiva e isso fica mais fácil, entendeu? Encontrão Nacional é importante, eu já mandei se você não está cadastrado lá no nosso grupo de entrega de WhatsApp, no WhatsApp, por favor, inscreva, já mandei várias vezes, vou mandar de novo para você gravar isso, Encontrão Nacional, informe-se, entre lá no me.org.br e você tem as demais informações. Nós vamos ver como é que fazemos a inscrição coletiva. Tem pessoas nos visitando hoje? Não, Nina, né? Alguém? Levanta a mão ou se fica de pé? Todos são da casa? Ai, desculpa. Seu nome? Vitória, obrigado. Vitória, seja muito bem-vinda, você deve ter vindo com as amigas aí, seja abençoada por Deus, nós colocamos a sua vida também nas mãos de Deus, muito bem-vinda. Aniversários dessa semana, aqui também é visitante? Aniversários dessa semana? Vocês? É o casal Schwinger. O quê? 35 anos de casados e você fez aniversário dia 3. A esposa está cuidando da netinha. Muito bem, Deus abençoe vocês. Isso o Seno e a Glaci, eu falei com eles. Deus abençoe eles também. Que bom, a gente lembra disso. Obrigado, pode sentar-se. Mais alguém quer anunciar algum acontecimento, casamento? Muito bem. Que coisa boa, nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Depois nós vamos orar por vocês. Aliás, um motivo de oração que nós temos também, há um pastor da nossa igreja, trabalha em Porto Alegre, chamado Cláudio Kupka, que fez alguns hinos aí, alguma outra gente canta, ele está na UTI, entubado, com a questão da Covid, e nós vamos clamar por ele, temos orado por ele, pela sua esposa Mônica. Também o pastor Jaime Dain, aqui de Canela, nos comunicou que ele está numa situação moderada, toda a família, vamos lembrar deles, né? E tantos outros que a gente acaba também pensando. Ok, durante esse tempo agora de oferta, de você trazer também seu envelope de contribuição, nós vamos cantar um hino e faça esse movimento bonito de investir no reino de Deus com fé, confiança e amor. Ficamos de pé. Não tenha sobre ti
um só cuidado qualquer que seja. Pois um, somente um, seria muito para ti. Ele te diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quero convidar você para esse tempo de oração, de intercessão. Ainda mais algo que eu queria dizer. Ore a Deus com que você vai servi-lo também no ministério da igreja esse ano. Por exemplo, daqui a uns dias nós vamos ter uma reunião com respeito ao ministério infantil dessa igreja. Você tem um chamado para isso, nós queremos nos organizar sobre isso. As crianças são presente nosso. E nós, como igreja, temos uma responsabilidade, de amparar os pais, porque a primeira função de ensinar a criança são os pais. Mas se você tem um chamado quanto a isso, ore por isso. Nós daqui a uns dias vamos anunciar uma reunião de organização desse ministério, está bem? Oramos ao Senhor. Também você pode fazer a sua intercessão nesse instante, em casa também você. Voltar-se para Deus nesse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos dá razão para viver. Obrigado porque podemos também, com essas ofertas, com essas contribuições, declararmos que é no Senhor que nós confiamos e é no Teu reino que nós investimos. Porque a gente te é grato pelo trabalho, pela provisão diária, e dá-nos, ó Deus, realmente um coração confiante e generoso. Abençoa esses recursos também, oramos pela igreja em Santo Antônio da Patrulha, Senhor, que Tu esteja lá dando aquela dimensão de alegria, aquela dimensão missionária também, como a nós aqui, Deus. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos sim para servir ao Senhor da história no lugar onde nós estamos. Ó Pai querido, nós assim te bendizemos também por aqueles que têm nos visitado, aqueles que têm completado mais um ano de vida, aqueles casais, Senhor, que têm, ó Deus, completado mais um tempo em que um tem apoiado o outro, em que tem vivido essa bênção do matrimônio, Deus. A eles abençoa, renova a Tua graça, a Tua bênção. Lembramos, Deus, de pessoas que estão enfermas, lembramos de pessoas que têm sofrido perdas, que o Senhor traga consolo, em especial as famílias dos 2 pastores que mencionamos aqui nesta manhã, Cláudio Kupka, em Porto Alegre, e também o Jaime Dain, aqui em Canela. Esteja com eles, ó Pai, os restaurando em Tua graça, Senhor. Ó Deus, nós dependemos inteiramente de Ti. Por isso também colocamos em Tuas mãos os ministérios, a vida desta comunidade. Obrigado por todos os que têm se esforçado, Senhor, se dedicado a essa questão da transmissão, a questão aqui dos cuidados quanto aos acontecimentos do culto, antes, durante e depois.
Obrigado, Deus, porque estamos nos reunindo para perguntarmos o que o Senhor quer de nós, neste lugar onde estamos, com os diversos dons e ministérios que o Senhor tem dado às pessoas desta igreja. E assim, Senhor, como nós vemos o ministério de louvor, a visitação, Senhor, os que têm pregado Tua palavra, Deus, o ministério de casais infantil, os jovens, Pai, obrigado, Deus, por o Senhor despertar em nosso coração esse desejo. Continua a fazer essa Tua obra entre nós, Deus, pelo Teu Santo Espírito, Deus. Assim nós nos confiamos em Tuas mãos, pedindo a bênção para este domingo e também para a semana que o Senhor já está preparando para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, o Senhor da vida, o príncipe da vida, o Senhor dos senhores, é que nós oramos. Amém. Acolha sua mão para receber a bênção de Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Ele sobre nós levante a sua face e nos dê a sua paz. Você recebeu bênção de Deus também em casa, receba essa bênção de Deus e viva nesse dia com essa bênção e partilhe essa bênção adiante. Um abençoado domingo, abençoada semana, encerramos aqui o culto, a transmissão, agradeço a todos que se dedicaram nesse dia para que tudo isso fosse possível. Deus abençoe a todos.